sol não vai brilhar no céu e dirão: se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não. Sou o som que o ai produz na escuridão. Então o céu se irá no além e o sul não será sul. Então do ai todo o terror se espalhará por todo o chão na escuridão. Os que vivem aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão sentir na escuridão. Então o mar se irá no além e ninguém será alguém. O som do ai com seu favor se espalhará, pois tudo é dor na escuridão. Amigo, se aproxime este final e Jesus sim virá, escrito está. E o tempo é hoje quando deves dar a Jesus, que esperando está teu coração. Levanta, vem a Ele dar chance para te salvar. Não deixes que teu coração ou sofra mais com o pesar da escuridão. A paz do Senhor para todos. Estamos novamente com o nosso programa Está Escrito na Bíblia ou Não? Eu sou o presbítero Márcio Afonso e junto com você estamos navegando, conhecendo o livro de Apocalipse. Como eu já falei outrora para vocês, eu não estou seguindo o sistema histórico, estou seguindo o sistema da dispensação futurística. Esse é o sistema que nós estamos aprendendo aqui sobre o livro de Apocalipse, tá? Não estou desvalorizando esses outros sistemas, mas estou apenas ensinando o nosso sistema, porque tem muita coisa que você não consegue enquadrar no sistema histórico. Então o sistema futurístico parece que ele tem muito mais qualidades, muito mais características que são mais possível enquadrar no sistema nosso em que nós cremos atualmente. Então o que nós vemos aqui? Nós vemos aqui que depois do sétimo selo, o sétimo selo se refere à segunda metade da grande tribulação. A tribulação para nós, segundo o que nós acreditamos, que seguimos a dispensação futurística, ela se divide em 7 anos. 3 anos e meio com a tribulação, 3 anos e meio com a grande tribulação. Então nos primeiros 3 anos e meio é aquele reinado do anticristo com pequenas desvantagens e acontecimentos que vão ocorrendo. Ao final dos 3 anos e meio, desbarranca toda a estrutura. E nós começamos a entrar na estrutura que começa a lançar o lançamento de destruição, o lançamento das ações dos selos e principalmente a entrada para a grande tribulação.
Então ele faz essa ponte entre um lado e o outro no encerramento deles e dá entrada para as 7 trombetas, que representam mais 7 acontecimentos que deverão assolar ao mundo. Essas 7 trombetas serão tocadas pelos anjos. E vi, o texto bíblico diz, e vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, e encheu-o de fogo do altar, e o lançou-o sobre a terra, e houve vozes, trovões e relâmpagos e terremotos. Que poder tem a oração dos santos? Que poder, e muitas vezes a pessoa não sabe. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparam-se para tocá-las. Então 7 anjos foram convocados, eles tinham 7 trombetas na mão, eles se preparam para tocar as trombetas. As 7 trombetas do Apocalipse. Um resumo geral antes de nós entrarmos trombeta por trombetas, tá? A primeira trombeta de Apocalipse, né, que é Apocalipse 8 e 7, desmatamento e queimadas da terça parte da terra. A segunda trombeta de Apocalipse 8, versículo 8 ao 9, vulcões e tsunamis. Terceira trombeta de Apocalipse 8, 10 e 11, poluição da terça parte da água doce. A quarta trombeta, Apocalipse 8, de 12 e 13, a poluição do ar, escurecimento do céu. A quinta trombeta, Apocalipse 9, de 1 a 6, perseguição espiritual por demônios soltos do abismo. A sexta trombeta de Apocalipse 9, de 13 a 17, guerras a partir do rio Eufrates. Iraque é um dos exemplos disso, tá? Primeira trombeta. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Então houve uma chuva, né, de fogo misturado com sangue, caíram-se dos céus, e queimou-se a terça parte da terra. Vê que não foram todas, tá? Mas a terça parte da terra foi queimada, e a terça parte das árvores foram queimadas, mas toda a erva verde, agora olha a diferença. Aqui foi a terça parte das árvores, mas toda a erva verde foi queimada. Toda a erva verde que estava por nossas proximidades recebeu uma queima. Isso fala de uma chuva de meteoritos, né? Podemos dizer que pode ser chuva de meteoros, pode ser uma erupção vulcânica, tá? Não tiramos isso também, pode não estar fora, tá? Os vulcões costumam lançar muitas pedras. Um está vendo de uma perspectiva olhando, ele está observando. Então ele pode ser uma erupção vulcânica que está vindo sobre sobre toda a terra e que começa a cair sobre ela. Tudo isso partindo do ponto de vista em que João está observando essas ocorrências, tá? E toda a erva verde foi queimada. Por isso que eu digo que pode ser uma erupção vulcânica, porque tanto a ação do vulcão pode ser superfície por cima, como também pode ser por baixo da terra. Causamento, liberação de gases, como enxofre, pode diretamente acabar queimando boa parte da vegetação que está com a sua raiz por baixo da terra. Pode isso ocorrer. Vamos ver alguns fatos relevantes a esses acontecimentos. As primeiras trombetas revelam o desmatamento e as queimadas da terça parte das árvores. Agora nós trazendo um pouquinho para o ponto de vista histórico, pode dizer que nós não falamos sobre eles, nós estamos falando também um pouquinho desse ponto de vista histórico, tá? Só comentando, não é? Queimada da terça parte das árvores do planeta. João vê granizo e fogo misturado com sangue, como um sinal do grande trilho de destruição. Sabemos que mais do que a terça parte das matas originais do mundo já não existem. Hoje nós já prejudicamos a vegetação, tá? O que aponta ao cumprimento desta palavra. Contudo, a profecia pode se referir às florestas existentes no momento do acontecimento, o que o torna mais agravante ainda o sentido da mensagem da primeira trombeta. A cada dia vemos a rapidez com que as matas são destruídas pelo ser humano, bem como os efeitos da poluição, aquecimento global causado e o desaparecimento de tantas espécies. O homem já pratica isso atualmente. Não é dizer que tudo ocorreu só naquele momento, não. O homem já faz isso acontecer. O homem já traz destruição sobre a terra. Mas naquele momento ocorrerá sim, pela ação da trombeta, uma destruição. E você imagina, se já hoje já destruímos boa parte da terra, o homem já destrói, imagina agora uma praga vindo ou do espaço, ou criada dentro do próprio planeta, caindo e destruindo a terça parte de toda a vegetação. Não podemos levar também, tirar as considerações, que os elementos que podem ser usados para isso, chuva de meteoro, vulcões e até mesmo explosões atômicas. Tudo isso pode ser elementos que podem confirmar isso. Ah, porque o João viu caindo aquele fogo do céu e caindo. Também poderia ser mísseis, que ele também viu caindo sobre a terra.
Na percepção dele, ele não vai identificar uma diferença entre um míssil e um meteoro. Ele não tem muito o que identificar, ele vive num período bem antigo. Assim também é uma questão do vulcão. Os vulcões também costumam, quando explodir, ele lança grande quantidade de pedras e rochas, que chegam a grandes alturas. Dependendo do tamanho dele, também pode ser confundido com grandes meteoros caindo. E também chuva de meteoros. Aqui hoje vivemos uma era de muita chuva de meteoro. Nunca se teve tanta preocupação em proteger o planeta como agora. Os homens estão enlouquecidos de meteoros, cada vez que passa, um meteoro está cruzando perto da Terra, cada vez mais. O meteoro está passando perto, quer dizer, parece assim que está mostrando que a qualquer momento eles vão chegar. Estão só cruzando perto, e mais um momento eles vão começar a entrar na atmosfera. E aí nós começaremos a ter problemas se a nossa proteção, nosso escudo de força, né, não suportar todas essas ações da natureza. Vamos continuar. O segunda trombeta e o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um monte grande, ou um grande monte, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Apocalipse 8, versículo 8. Então aqui mostra que foi vindo um grande monte, ele atingiu a terra, e tornou-se em sangue a grande parte do mar. Aí você pode até levantar e se perguntar para mim, mas irmão, será que na verdade é o sangue mesmo, de verdade? Ou será que isso aí é só mesmo uma figura de linguagem? Pode ser uma figura de linguagem, né? Existe muito com uma maré vermelha que vocês vão ler lá na frente, que já não acontece tanto, mas ela pode ocorrer. Também a própria erupção vulcânica pode ocasionar também uma transformação na coloração da água. Também um meteoro com características totalmente diferentes, né? Não com substâncias misturadas a ele, pode também ocasionar uma mudança na cor da água e afetar. Mas nós sabemos nisso que esse monte caiu e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E já havia, a vegetação toda já havia sido ferida. Agora era o mar que está sendo ferido. Mais uma vez o elemento fogo aparece nas manifestações de juízo. Ele está presente em quase todos os julgamentos lançados sobre os homens. Será grande o último juízo sobre a terra, que será destruída finalmente pelo fogo. Uma montanha ardendo em fogo sugere mais uma vez a ideia de uma precipitação de meteoritos, sendo responsável pela destruição da vida marinha em tão grande escala. Essa destruição acontece em função do envenenamento das águas causado pelo cataclismo. O primeiro efeito dá-se no fato de que as águas serem contaminadas, provocando a morte da terça parte das criaturas que vivem no mar. As águas tornadas em sangue lembram um fenômeno chamado maré vermelha, que ocorre nos dias de hoje esporadicamente, matando sem uma explicação aparente os peixes da região por ela atingida. Podemos imaginar o horror da cena, milhares de corpos sem vida flutuando sob as correntezas. O segundo efeito da segunda trombeta reforça a ideia da precipitação de meteoritos. A perda de navios e embarcações marinhas acontece em função de grandes maremotos que agitarão os oceanos, atingindo as cidades litorâneas e trazendo grandes danos materiais e de vidas. O texto bíblico fala da perda de um terço da frota marítima do mundo. Maremotos são resultados de terremotos ou de algo de tamanho e força significante sendo precipitado no oceano. As imagens de tsunami de 2004 no sudoeste da Ásia e de tsunami de 2011 no Japão podem nos dar uma visão aproximada dos efeitos do juízo da segunda trombeta. No primeiro evento tivemos a perda de cerca de 250 mil de vidas e no segundo foram aproximadamente 29 mil vítimas. Isso no que aconteceu na Ásia e no Japão. Então sabemos que esse meteoro, ao cair precipitado, irá ferir justamente as águas. E todas essas águas se tornarão praticamente ruins para os animais marinhos e também tsunamis, maremotos e outras coisas mais poderão destruir as embarcações que estão colocadas nelas, porque os navios não teriam condições de sustentar-se ou segurar-se diante de tamanha potência ou embarcação. Essas são uma das teses do que pode ser realmente isso aí. Não esquecendo também das questões dos vulcões, que eu sempre gosto de relembrar. Os vulcões têm condições em sua substância de transformar boa parte de água em ácido. Isso quer dizer, eles também têm condições de transformar a água em ácido, o que é um componente de ácido sulfúrico. Praticamente o metal dos barcos seriam corroídos. Eles também morreriam e os peixes também morreriam. Mas sabemos que, por enquanto, é uma grande pedra, um grande meteoro com propriedades químicas suficientes para alterar toda a instância das águas, causando uma destruição aparente e trazendo uma desgraça para toda a humanidade. Ai dessas pessoas que estarão aqui naqueles dias. O terceira trombeta. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha. E caiu na terça parte dos rios e na fonte das águas. O nome da estrela era Abisinto, e a terça parte das águas tornou-se em Abisinto. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Olha só, uma estrela caiu
e transformou toda isso, estrela no caso, meteorito, mas há aqueles que acreditam que essa estrela seja verdadeiramente um anjo. Um anjo ordenado por Deus que vinha cair e ele vinha totalmente transformar. Visto que ele atingiu simplesmente só as fontes das águas. Então, como as fontes das águas derivam de diversos lugares, um meteoro só caindo num determinado lugar não conseguiria atingir todas as fontes das águas. Teria que ser um ser praticamente que conseguisse ir em vários lugares ao mesmo tempo. Então agora não se fala do mar, mas as fontes onde sai a água, justamente a água potável que nós mais usamos. Então, atingindo toda essa parte, uma terça parte das águas tornou-se amarga, absinto, tornou-se um enxofre, uma coisa ruim de ser tomada. Então a água como fonte de vida não dava mais para o homem tomar, e muitas pessoas morreram em virtude disso. Vê o que é servir ao diabo e servir à carne. Tudo isso está acontecendo porque o homem não quer. Hoje zomba de Deus, hoje fazem Deus de palhaço. Nós sabemos muito bem que teve um carnaval aí que botaram Jesus sendo arrastado pelo Satanás. Eles nem sabem o tamanho do poder de Deus. E por que justamente Deus permite que tanto mal caia na terra? Porque é isso que o diabo traz. O diabo, onde quer que ele vai, ele só traz morte e destruição. Onde ele vai é por regra, o que segue ele sempre será destruição. Ah, mas Deus é que está permitido, sim, porque o homem está seguindo o diabo. E quando está seguindo um ser como o diabo, acaba sempre na destruição. Você queria que o reino dele desse 100% certo, que ele conseguisse provar que consegue fazer um mundo melhor para o ser humano? O homem jamais largaria. Mas o mundo, a terra e tudo que tem, tudo pertence ao Senhor nosso Deus. As estrelas dentro do Apocalipse são usadas para simbolizar anjos. Por isso que eu comentei com vocês que poderia ser anjo. Como estudamos no capítulo 1 e 20, assim como podemos ver aqui, é que esse juízo é aplicado por um mensageiro, um anjo, porém um anjo caído. Assim como Deus permitiu ao destruidor, o anjo do abismo, destruir os primogênitos no Egito, vemos que ele permitirá um outro demônio infligir tormentos aos homens. E não será somente esse juízo, que terá a participação demoníaca, veremos que outros ocorrerão. O agente ministrador do juízo dirige-se contra os mananciais de água doce, aquela que é consumida pelas plantas, animais e pelo ser humano. Ele atinge as águas que estão em movimento, no caso os rios. Porém, o mais grave é o fato de que ele atinge as fontes de águas, onde se originam, lá em cima nas montanhas. Isso indica que com o passar do tempo, todas as águas do mundo estarão inutilizadas para o consumo. O fato de possuir um nome mostra que essa estrela não é apenas um objeto inanimado. Trata-se de uma entidade, no caso espiritual, visto que procede do céu. Seu nome jamais poderia ser o nome de um anjo de Deus. Absinto. Certamente se trata de um agente das trevas, a quem foi permitido atingir as águas. Mais tarde veremos que os anjos demoníacos atormentarão os homens de forma mais direta do que esta. Fique pensando como é que é a destruição que será. Atingir a fonte da água. Aqui eu vivi em Tubarão. Nós temos a nossa fonte lá para a banda de Lauro Miller, né? Já tive a oportunidade de avistar onde surgem as águas, lá em cima, lá nas montanhas lá. De lá de cima começa a brotar as águas que vão se reunindo e formam o rio Tubarão, que atravessa várias cidades, chegando até o oceano. Agora você imagine se aquela fonte lá em cima se torna contaminada. Toda a água que estiver logo abaixo, ou aliás, todas as cidades que estiverem logo abaixo, receberão essa água contaminada. E como poderão as pessoas beberem? Ah, mas nós temos a estação de tratamento. Sim, elas foram criadas, mas a maioria da nossa estação de tratamento elas trabalham com um sistema de decantação, um sistema de que coloca-se a água em paralisação, a sujeira desce, puxa novamente a parte de cima e depois passa por um certo produto e vai indo. Mas não é um sistema de filtragem direta que consegue filtrar todos os elementos ali contidos. Alguns elementos ainda passam por dentro ainda da água, só que não são nocivos aos seres humanos. Mas imagine uma mistura de uma substância química desconhecida, que consiga atravessar todo esse sistema, que não consiga ela se separar realmente da água, ela permaneça na água. Como isso poderá ser prejudicial ao ser humano? Vamos descansar um pouco e depois nós voltaremos ainda, continuando com o resto do nosso estudo. E sofrer